Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, quinta-feira, dia 23 de novembro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, a saga a respeito das perseguições aos israelitas ainda continuam e hoje vemos mais uma família de pessoas tementes a Deus que não querem se submeter aos decretos e leis humanas. Matatias e toda a sua família é o alvo da vez na linha de tiro do rei Antíoco. Mais uma vez, vemos um homem justo e temente a Deus motivar todos os seus familiares e amigos a não se curvarem às leis humanas que são contrárias às leis divinas. Matatias é um verdadeiro líder, o qual expressa todo o seu apreço pela lei de Deus e desprezo aos bens terrenos deste mundo. Neste período histórico, o rei Antíoco queria obrigar os judeus a se tornarem apóstatas. E o que é uma pessoa apóstata? O capítulo 6 da carta aos Hebreus discute a importância da perseverança na fé e alerta sobre os perigos da apostasia. É dito neste cenário aos Hebreus do capítulo 6 que aqueles que foram iluminados, que experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes da era futura, mas depois caíram, não podem ser trazidos de volta ao arrependimento, uma vez que crucificaram novamente o Filho de Deus. Confira em Hebreus 6, 4 a 6. Em suma, apostasia é renegar algo que já se aprendeu como sendo verdadeiro. Na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, nós lemos assim: ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição. Se quiser conferir, 2 Tessalonicenses 2:3. Ou seja, a própria Sagrada Escritura aponta-nos para um período da fé cristã que, infelizmente, haverá muitos que se tornarão apóstatas. Isto é, muitos que receberam o batismo nas águas ou na conversão. Muitos desses renunciarão à fé cristã. Na verdade, os exemplos bíblicos apontados dentro de uma liturgia, como esta de hoje, por exemplo, deveriam ecoar em cada um de nós o forte apelo onde Deus quer ver os seus filhos perseverantes na fé que Ele nos entregou como penhor da vida eterna. Por isso, vemos Matatias na primeira leitura de hoje renunciar aos decretos do rei Antíoco. Percebam que tais decretos querem eliminar o culto ao Deus de Israel. Não é um decretozinho qualquer sobre isso ou sobre aquilo. O rei quer acabar com a fé do povo de Israel. E para isso, então, Deus suscitou em Matatias o espírito de fortaleza. Nos tempos atuais, os cristãos devem se atentar a este respeito, pois mesmo que ainda não tentem acabar claramente com a fé cristã, mesmo assim, por vezes surgem leis que subliminarmente são contrárias aos preceitos divinos, os quais todos os cristãos deveriam ficar atentos para não se tornarem apóstatas.
Ou seja, aprenderam a verdade sobre a fé cristã e depois deixá-la à mercê, como se nada estivesse valendo, né? Como se não valesse nada. Lembremos que será a fé cristã a nos revestir da glória de Deus, a glória que vem do alto, a glória do céu, e não outra coisa. No Evangelho, Jesus alerta sobre momentos como este, pois ele diz que virão dias em que os inimigos farão trincheiras contra os escolhidos de Deus. Vamos lá, hipoteticamente, se isto acontecesse já em nossos tempos atuais, qual seria a sua reação a respeito da fé católica? Você faria como aquele judeu citado na primeira leitura de hoje, que queria renunciar à fé judaica e já estava praticamente se vendendo ao rei? Ou sua fé é sólida o suficiente para imitar, como por exemplo, os moldes da vida de Matatias, como vemos na Sagrada Liturgia de hoje? Ora, o alerta de Jesus é realmente preocupante, visto que já nos primeiros séculos do cristianismo, houve muitos que abraçaram a fé cristã e depois de certo tempo deixaram-se ser levados por outras ondas religiosas e pensaram estar certos com outras doutrinas estranhas e por fim se apostataram. Ário era um desses como exemplo dos primeiros séculos, mas o deixemos para uma outra reflexão. Por isso, querido povo de Deus, precisamos aprender a valorizar o nascimento de Jesus, sua presença em nosso meio e sua visita que nos faz constantemente. Jesus se doa a cada um de nós em cada missa celebrada, em cada missa participada e em todos os seus sacramentos e sacramentos devidamente abençoados. Deus se faz presente a partir de seu Filho Jesus Cristo em nossas vidas. Quando estamos unidos à Eucaristia, Jesus nos visita em cada oração que fazemos diariamente, em cada mortificação ou penitência que oferecemos a Ele de bom grado. Jesus se faz presente em cada exercício espiritual, em cada momento de leitura orante de sua palavra. Enfim, existem incontáveis instruções cristãs para que cada fiel torne a sua vida fortificada e muito sólida, a fim de que não sejam enganados por tipos de doutrinas estranhas e nunca desistam da verdadeira fé cristã. Vamos lá, aprenda a alimentar a sua vida espiritual de uma pura e verdadeira fé cristã. Deus abençoe você e toda a sua família.